Classificação geral do Intermunicipal 2025 após os jogos da quarta rodada. Vamos conferir. Primeira colocada a seleção de Itamaraju, em segunda a seleção de Santo Amaro, em terceira a seleção de Quaraci, em quarta a seleção de Paratinga, em quinta a seleção de Simões Filho, em sexta a seleção de Castro Alves, em sétima a seleção de Serrinha, em oitava a seleção de Brumado, em nona a seleção de Tucano, em décima a seleção de Uruçuca, 11ª seleção de Itaberaba, 12ª seleção de Cabaceiras do Paraguaçu, 13ª seleção de Itapetinga, 14ª seleção de Capim Grosso, 15ª seleção de Buerarema, 16ª seleção de Cachoeira, 17ª seleção de Pojuca, 18ª seleção de Nova Canaã, 19ª seleção de Euclides da Cunha, 20ª seleção de Veracruz, 21ª seleção de Santa Luz, 22ª seleção de Anguera, 23ª seleção de Lagoa Real, 24ª seleção de Almadina, 25ª seleção de Biritinga, 26ª seleção de Santo Estevão, 27ª seleção de Alcobaça, 28ª seleção de Serra Preta, 29ª seleção de Ibicaraí, 30ª seleção de Santo Antônio de Jesus, 31ª seleção de Prado, 32ª seleção de Ipiaú, 33ª seleção de Cruz das Almas, 34ª seleção de Terra Nova, 35ª seleção de Barrocas, 36ª seleção de Valente, 37ª seleção de Salbara, 38ª seleção de Ibirapitanga, 39ª seleção de Santa Bárbara, 40ª seleção de Rio Real, 41ª seleção de Crisópolis, 42ª seleção de Alagoinhas, 43ª seleção de Camamu, 44ª seleção de Feira de Santana, 45ª seleção de Barreiras, 46ª seleção de Luiz Eduardo Magalhães, 47ª seleção de Itapiramutá e 48ª seleção de Caatiba. 49ª seleção de Lauro de Freitas, 50ª seleção de Teixeira de Freitas, 51ª seleção de Itiruçu, 52ª seleção de Itabuna, 53ª seleção de Palmas de Monte Alto e 54ª a seleção de São Félix, que é a última entre as 54 seleções que estão disputando o Intermunicipal 2025.